você quer eliminar um hábito, no seu caso aí é o hábito de consumo, né? Você precisa tornar esse hábito mais invisível. Consumistas de plantão, o vídeo de hoje é para vocês. Olá, eu sou Lilian Birro, assessora financeira, e aqui no meu canal eu falo sobre assuntos de finanças pessoais e investimentos de uma forma um pouco diferente do que você vê por aí. E hoje o assunto é sobre consumo. Como que a gente pode mudar os nossos comportamentos de consumo para conseguir poupar mais e garantir uma vida mais próspera pra gente no futuro. Há pouco tempo eu li esse livro aqui, Atomic Habits, do James Clear, em português, né, Hábitos Atômicos, e achei muito interessante. Muitas das coisas que ele trouxe no livro, né, já eram coisas que eu aplicava nas minhas assessorias, mas ter essa base do livro acho que me ajudou demais, e eu decidi hoje trazer então aqui os 5 passos que você tem que fazer para poder deixar de ser uma pessoa consumista. Vamos lá? Bom, o primeiro passo é entender o sistema que levou para onde você está. Então, muitas vezes, quando as pessoas querem mudar, né, essa característica de ser uma pessoa consumista, elas querem mudar, na verdade, o resultado final, que é, eu não quero gastar tanto, eu quero conseguir poupar, né? Mas isso é só o resultado. A gente tem que pensar que tem algumas outras camadas que a gente precisa mudar por trás. A camada logo anterior, né, do resultado, então, que é gastar muito, é o sistema, ou seja, como que é o seu comportamento no dia a dia? O que você faz ao longo dos seus dias, né? Quais são as atitudes que você tem? Porque são essas atitudes que te levaram a esse resultado, né? Nessa parte de atitudes entra muito também a questão do lifestyle, que é uma das coisas que eu falo muito lá no meu Instagram. Aliás, se você não me segue, pode me seguir lá, @LilianBirro, que são, assim, os nossos outros hábitos da vida e como que eles impactam no nosso comportamento de consumo, tá? E tem uma outra camada, assim, inicial, principal, que é a camada da identidade, né? Então, com o que eu me identifico, o que eu sou, o que eu considero que eu sou e como eu posso mudar isso ao longo do tempo, né? Então, normalmente as pessoas já se consideram assim, eu sou uma pessoa consumista, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de gastar, gosto muito disso, gosto muito daquilo, né? Então, é um processo da gente ir mudando também isso, também o que a gente gosta, né? Porque às vezes a gente gosta das coisas ou não gosta das coisas meio sem saber por quê e ignora que a gente pode sim mudar o nosso gosto ao longo do tempo. Então, começar a pensar nisso, né? Eu sou uma pessoa que quer se planejar para o futuro, que preocupa com o futuro, que constrói o futuro. Eu sou uma pessoa que vive abaixo do que ganha, né? Eu sou uma pessoa relativamente simples, né? Todas essas identidades que a gente vai se familiarizando com elas, elas podem sim nos ajudar nessa mudança de comportamento que a gente quer ter. O segundo ponto é o seguinte: quando você quer eliminar um hábito, no seu caso aí é o hábito de consumo, né? Ou diminuir esse hábito, você precisa tornar esse hábito mais invisível. E aí, como que a gente faz isso? O primeiro ponto é tentar diminuir as tentações. Então, a gente tem muito esse hábito de achar assim, eu vou dar só uma olhadinha, mas não vou comprar. Tem uma expressão em inglês que até fala window shopping, né? Que eu vou lá, só vou olhar as lojas e não vou comprar. Mas o que a gente não sabe é que a nossa mente, nesse sentido, ela funciona como um músculo. Então, toda vez que eu me coloco numa situação, né, de tentação e eu não consumo, eu tô cansando esse meu músculo e eventualmente esse músculo vai ceder. Sem contar que existe um malefício dessa tentação. Então, a gente sente sim uma perda de estar sofrendo uma tentação e não estar efetivamente executando essa tentação que a gente está sofrendo, tá? Então, tentar eliminar ou diminuir as tentações. Não ir tanto se você compra no shopping, não ir tanto ao shopping, né? Se você compra muito na rede social, né? Não entrar tanto na rede social, ou observar quem são as pessoas que você segue na rede social, onde que estão esses gatilhos de consumo que você tá tendo, né? Uma coisa que eu sugiro muito tirar, né? A barrinha de notificações. A maioria dos aplicativos de compras que a gente coloca no celular, eles colocam umas notificaçõezinhas pra gente. Isso também é uma forma de você estar ali vendo aquele consumo de forma mais constante, tá? Cancelar inscrições de e-mails para quem tem esse gatilho do e-mail, né? Cancela a inscrição de e-mail, ou seja, tente eliminar o consumo da sua visão. E o outro ponto, ainda dentro dessa questão do hábito invisível, normalmente a gente já tem alguns gatilhos que vão funcionar nesse sentido pra gente. Então, tem gente que fala assim, eu compro quando de noite eu vou lá, pego o celular, assento no sofá e fico olhando as coisas que eu vou comprar. Eu compro porque eu vou no shopping uma vez por semana com as minhas amigas e aí eu acabo comprando. Eu compro
eu tô no Instagram, tô vendo o que, né, o que as digital influencers estão usando, e aí eu acabo comprando. Então a gente tem que estar muito atento qual que é o nosso hábito, né, ou qual que é o nosso ambiente que starta esse comportamento, e tentar mudar esse ambiente, ou tentar não estar nesse ambiente, a não ser que a gente queira realmente tá fazendo aquele gasto naquele momento, né? E aí, em muitos momentos, isso vai exigir uma substituição de hábito, que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? O outro ponto, né, o terceiro passo, então, é transformar esse hábito de consumo em algo mais repulsivo. Eu sei que essa palavra é meio forte, né? Mas é porque em inglês eles têm atraente, né? Attractive e unattractive. E a gente não tem essa palavra em português. Mas assim, deixar menos atraente esse hábito de consumo, tá? E aí, como que a gente faz isso? De novo, uma parte dessa atração que a gente tem pelo consumo, ela vem pelo que a gente observa nos outros, né? Então a gente vê uma pessoa bonita, vê uma pessoa bem-sucedida, vê uma pessoa que a gente gosta e a gente quer se aproximar dessas pessoas. E a gente considera, então, que se eu consumir o que aquela pessoa consome, eu vou estar mais próxima dela, né? Mas, de fato, não foi o que a pessoa consome que fez a pessoa chegar onde ela chegou, né? Então, às vezes, a gente se perde nesse caminho, ao invés de tentar, né, se aproximar da pessoa pelo que ela realizou, pelo que ela já conquistou, pelos pensamentos que ela tem, pela visão de vida que ela tem, a gente se aproxima exatamente pelo lado do consumo, porque é um lado realmente mais fácil, né, da gente se aproximar. Mas então a gente tem que estar atenta a esses movimentos, né, e quem que desperta isso na gente, para conseguir, então, começar a ter outras pessoas que vão servir, então, de atração, né? Outras pessoas que a gente quer, de certa forma, aproximar do comportamento e que são pessoas que vão nos levar a posições mais abundantes, né? Ou seja, que vão nos levar a ter mais riqueza por um comportamento de consumo mais saudável. O outro ponto é, a gente precisa pegar esse hábito de consumo, então, e transformar ele no mínimo de atração possível, né? E aí, nesse sentido, entender os malefícios desse hábito é muito importante. Seja um malefício financeiro, né? Então, entender o impacto que isso causa no seu orçamento, realmente ir acompanhar o quanto que você tem gasto, qual que é o valor, eu gosto muito de calcular o valor anual, quanto que eu tenho gasto por ano com essas despesas, por exemplo, esse consumo que ele é desnecessário, fazer um pouquinho essa projeção, acompanhar em uns 2, 3 meses de despesa e ver quanto que você tem gasto com isso, entender os impactos que isso vai ter no seu futuro, né, na sua aposentadoria. Então isso é um assunto também, né, essa mudança de mindset que eu faço com os meus clientes, porque o consumo vai ficando cada vez algo menos atraente. E o outro ponto que eu até estava comentando outro dia lá no meu Instagram, da sensação que a gente sente quando a gente tem uma atitude consumista. Porque no momento a gente tem aquele prazer, mas logo depois a gente já se sente defraudada. Não é algo... É muito diferente um consumo quando ele é consciente, quando eu penso, escolho a melhor opção e compro algo que eu realmente quero comprar e que me dá benefícios e que depois eu fico, às vezes, meses, anos, né, valorizando aquele algo que eu comprei, que foi bom, daquele consumo que é impulsivo, que ele me dá um prazer e logo em seguida eu me sinto defraudada, né? Eu não dou valor para aquilo porque não foi algo que eu realmente quis e me causa sensações muito negativas internamente. Então, entender, né, identificar essas sensações também auxilia aí criando essa repulsa com esses comportamentos de consumo. E o outro ponto também, do ponto de vista de diminuir essa atração, é entender o que internamente que está fazendo com que esse comportamento seja atraente. Então, normalmente a pessoa que está lá comprando, ela não está comprando porque ela quer comprar, né? Tem outras coisas dentro dela que estão movimentando para que esse comportamento aconteça. Então pode ser porque a pessoa é uma forma dela de controlar a ansiedade. Então quando ela tá ansiosa ela vai comprar, quando ela tá triste ela vai comprar, ou quando ela tá se sentindo inadequada ela vai comprar, ou quando ela tá se sentindo pobre, né? Eu brinco que essa coisa de conta corrente, né, de dinheiro guardado, assim, é muito difícil da gente entender isso do ponto de vista concreto, mas quando a gente gasta, né, e compra uma coisa cara, dá uma sensação de que agora eu tô rica, né, embora agora eu tô pobre, porque eu comprei a coisa cara. Mas, então, a gente tem que entender qual que é essa motivação e como que a gente encaminha essa motivação da melhor forma. E aí, nesse sentido, por exemplo, se é uma situação de ansiedade, que outros hábitos que eu posso desenvolver, que outras formas que eu tenho de encaminhar essa ansiedade, né, de uma forma positiva, ao invés de usar, então, um comportamento que está me dando um resultado negativo. E o último ponto, que ainda dentro dessa questão de mudança de mindset,
é entender o seguinte, que no final, a gente não tem obrigatoriedade de fazer nada. Então existe uma forma da gente ver o mundo, da gente ver o nosso consumo, da gente ver a nossa vida, que muda completamente como a gente se coloca frente a isso, né? Então eu posso ver como uma coisa negativa. Nossa, eu tenho que poupar. Nossa, eu não posso comprar as coisas que eu quero. Nossa, eu tenho que guardar dinheiro para o futuro, como sendo um peso. Ou eu posso ver isso como uma enorme oportunidade, né? Porque quantas pessoas a gente sabe, né, no nosso país e no mundo todo, que simplesmente não tem a perspectiva de poupança, não porque são consumistas, mas porque vivem realmente no limite do humanamente razoável, né? Quando a gente fala de renda. Então, que bom que eu tenho essa perspectiva, que bom que eu tenho a oportunidade de pensar no meu futuro e construir o que eu quero para mim. Então, mudar esse mindset também favorece muito, a gente se sente mais livre, mais dono daquelas decisões, né? E isso vai mudando muito o nosso comportamento também. O quarto ponto é tornar difícil. Então, se eu não quero ter um hábito, eu preciso torná-lo o mais difícil possível. Os nossos hábitos, eles são muito determinados pelo nosso ambiente. E isso é uma coisa que eu já li em vários estudos científicos, eles falam nesse livro dos hábitos atômicos, que é, às vezes, a motivação importa muito menos do que o ambiente. O ambiente, ele tem uma interferência muito grande no comportamento, muito mais do que a gente imagina. Torne difícil o seu consumo. Então, se você compra no celular, desinstala os aplicativos, né? Não deixa seu cartão de crédito gravado lá na conta, né, dos e-commerces, né, do comércio online. Vai olhar coisa para comprar, deixa o seu cartão de crédito em outro cômodo, lá dentro da carteira, ou então desliga o celular que você vai ter que ligar para poder pegar o cartão de crédito virtual. Enfim, dificulte a compra, porque nesse processo de adiar, né, exigir um esforço maior para fazer a compra, você permite que o que a gente chama, né, do sistema 2, quer dizer, sua parte mais inteligente e controladora, ela atua e você não fique só num comportamento compulsivo, tá? Outra coisa que eu gosto de fazer, adiar a compra. Então eu uso muito o seguinte argumento: eu vou comprar, mas não agora. Eu vou comprar, mas eu vou comprar depois. E assim, eu dou um tempo pra eu respirar, pra eu pensar se eu realmente quero aquilo, e isso acaba mudando também meu comportamento de consumo. Outra opção é fazer listas. Faça lista de compras, do que você realmente precisa. Pondere e repondere as coisas que você vai comprar. Determine um dia, no mês ou na semana, enfim, pra poder fazer essas compras, no momento que você tá bem, que você tá feliz, que você não tá cansado, que você consegue pensar com um pouco mais de razoabilidade, né? Em um local de trabalho, onde a mente vai estar raciocinando, não um momento de lazer que você está descansando. Ou seja, crie formas para que aquilo seja cada vez mais racional e menos impulsivo, e assim você dificulta o hábito da impulsividade da compra. E cuidado muito grande com a parte de sugestões, né? Então assim, acho que todo mundo já viu assim, né, no supermercado, os produtos que eles deixam lá perto do caixa, né, na gôndola perto do caixa, são produtos de compra impulsiva, de sugestão. Então eles colocam lá um chiclete, uma balinha, um chocolate, aquelas coisas que realmente a pessoa vai no supermercado para isso, né? Mas tá ali e a pessoa acaba tendo uma compra impulsiva. Então a gente tem que diminuir isso de alguma forma, tá? Tentar adiar. Então eu tenho algumas regrinhas pra mim, tipo assim, algumas coisas eu não compro de primeira. Eu sempre vou pensar e sair da loja antes de comprar. E só de eu ter esse pensamento já estabelecido como uma regra em mim, isso faz com que a compra seja mais difícil, adie então essa ação da impulsividade e eu consigo pensar de forma mais racional. Promoções, é o último dia, é a super promoção. Cuidado, principalmente se você tem um comportamento compulsivo, cuidado com esse tipo de situação. É preferível você pagar mais caro em algo que você realmente pensou e decidiu, do que você comprar barato, mas ter essa sensação de ser defraudado por uma conta que você não deveria ter feito. E para terminar, o quinto passo, né, é transformar esse hábito de poupança em algo satisfatório, em algo que te dê prazer. E aí, para fazer isso, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Primeiro é começar a ter mais claro qual que é esse futuro que a gente está construindo. Então eu falo para meus clientes que um ponto básico é saber o pra que você está poupando, né? Você vai poupar pra quê, né? Qual que é o seu objetivo? E aí tem vários objetivos. Eu diria que hoje todo mundo deve poupar. Eu digo que pelo menos reserva de emergência e aposentadoria são objetivos que todo mundo deveria ter. Então você tem sim objetivos grandes para chegar, mas você precisa entender qual que é o tamanho desses objetivos, como que você pode fazer para chegar neles e começar a criar, concretizar esses objetivos então na sua vida, né? O que significa, por exemplo, ter uma reserva de emergência? O que significa ter uma aposentadoria? Ou o que significa a viagem que eu quero fazer no ano que
vem, ou a casa que eu quero ter, ou o dinheiro que eu quero ter, independente do que for. Você tem que ter mais claro para que você está poupando, concretizar esse objetivo da melhor forma possível. E aí você começa a antecipar esse prazer futuro, que nem quando a gente está planejando uma festa de aniversário, você começa a aproveitar da festa já nos preparativos. É isso que a gente precisa fazer. Deixar de consumir é uma dor no presente. Então, quanto mais eu consigo compensar essa dor de deixar de consumir no presente com o prazer do consumo futuro que eu sei que eu vou ter com essa decisão de poupança, mais fácil fica fazer essa poupança, tá? E aí, um outro ponto que ele traz no livro que é muito interessante também, que é assim, tentar vincular então uma atitude com outra. E ele dá um exemplo de um casal que eles queriam fazer uma viagem e decidiram que iam diminuir as saídas para jantares para poder juntar para essa viagem. E aí toda vez que eles decidiam não jantar, eles pegavam o dinheiro do jantar e transferiam para uma conta que era conta da viagem. E aí com essa ação eles tinham a sensação de prazer, né? Tipo assim, ai, tô conseguindo guardar mais um pouquinho pra viagem. Então, seja através de uma transferência, ou de um controle financeiro, ou de algum track habits que eles falam, né? Alguma coisa pra você acompanhar os seus hábitos, de alguma forma com que você consiga cada vez mais vincular essa atitude que você tá tendo, né? Com esse benefício futuro e sentir um prazer no presente em relação a isso, tá? Que faça sentido com esse objetivo futuro. Então, é preciso associar essa poupança de hoje, né, com a liberdade futura que você vai ter e com o consumo futuro que você vai ter. Quanto mais você faz isso, mais prazeroso passa a ser a poupança e te causa cada vez menos sofrimento, tá? Deixa aqui nos comentários qual é a sua estratégia para deixar de ser consumista, quais são os hábitos que você está conseguindo mudar. Deixa um like se você gostou desse vídeo e compartilha com aquela amiga que está precisando diminuir o consumo. Já se inscreve no canal que toda semana a gente tem vídeo aqui sobre investimentos e finanças pessoais. Um beijo pra vocês e tchau!